Fala pessoal, está começando o F5, seu novo programa sobre assuntos, digamos, polêmicos. Na edição de hoje vamos falar sobre um tema que rendeu discussão há alguns meses atrás, arte e nudez. Você deve ter ouvido muitas coisas a respeito, desde o acontecimento no Museu de Arte Moderna em São Paulo ao episódio na Universidade Federal de Uberlândia. O que de fato é arte? Há um limite para ela? É o que você confere agora. Bora dar aquela atualizada? Roda a vinheta. Para o bate-papo de hoje, temos dois convidados aqui no estúdio, Juliana Bontempo e Fernando Henrique. A Juliana é professora do curso de dança na Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora do grupo de pesquisa Asfalto, Texturas entre Artes e Filosofias, graduada e mestre em Psicologia e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp. E o Fernando, graduado em Direito, desenvolve no Escritório de Assessoria Jurídica Exajup da Universidade Federal de Uberlândia o projeto O Traje, que propõe discussões acerca da criminalização da obscenidade, além de oferecerem acompanhamento jurídico aos acusados dos crimes de ultraje público ao pudor. Na edição de hoje vamos falar sobre um tema que rendeu discussão há uns meses atrás, a arte e nudez. Você deve ter ouvido muitas coisas a respeito, desde o acontecimento no Museu de Arte Moderna em São Paulo, ao episódio na Universidade Federal de Uberlândia. Mas antes de começarmos o bate-papo aqui, teremos um material preparado pelo repórter Tiago sobre os últimos episódios de arte e nudez no Brasil. O que é arte? Essa pergunta atravessa a história da humanidade e, pela complexidade do tema, existem muitas respostas. Na tentativa de sintetizar os conceitos de arte, poderíamos dizer que arte é uma expressão humana de conhecimento estético que transmite, expressa e compartilha ideias e emoções. Uma série de manifestações artísticas recentes no Brasil levantaram a discussão sobre a nudez na arte. A exposição se chama Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Controvérsias estão saindo dos museus e galerias de arte para a arena política e moral do Brasil. Com o debate sobre se é arte ou pedofilia, a performance de um artista nu com a participação de crianças, em São Paulo e em Salvador. Um artista do Paraná foi preso no sábado por ficar nu em apresentação em frente ao Museu Nacional. Os alunos taparam os rostos, mas do pescoço para baixo mostraram tudo. A princípio, a informação que circulou era de que seria um protesto. Mas, de acordo com a diretoria de comunicação da UFO, a atividade chamada Jardim de Gente fez parte do evento Sala Aberta, promovido pelo curso de dança, e parou muita gente que passava pelo local. O dançarino Maicon Kempinski ainda estava nu, dentro da bolha plástica. Vista-se, filho! Eu vou vestir uma toalha que eu tô com uma substância. Eu não vou me vestir. Você tá vendo eu pelado aqui? Eu não tô chegando teu olho, como é que você... Carado não, porque eu tô fazendo a minha arte aqui. Se voltarmos na história da humanidade, veremos que o homem sempre se desenhou. Ao longo dos tempos, a representação do corpo foi se transformando com a própria mudança do mundo. Nessa rápida retrospectiva, percebemos a representação do corpo nu. Para os greco-romanos, o corpo era visto como um elo de ligação da natureza à cultura. Hoje, a concepção da arte contemporânea não está muito distante da era antiga. A artista contemporânea Lygia Clark parte da ideia de que a obra de arte é o ato de participar da obra. Com isso, ela busca em suas performances a sensibilidade do espectador.
Como podemos ver, a arte mudou ao longo do tempo. Agora vamos chamar nosso correspondente internacional, Pedro Silva, para comentar sobre a comemoração dos 40 anos da Federação Portuguesa de Nudismo. Parece que tornar o tema nudez um tanto quanto desmistificado aqui em Portugal tem sido positivo ao longo dos anos. Mesmo com uma parcela da população não gostando nada dessa prática, a Federação Portuguesa de Naturismo completa este ano 40 anos de sua atuação e existência aqui em Portugal. Bom, 7 praias oficiais já foram conquistadas para o naturismo, onde banhistas podem colocar em prática aquilo que acreditam, que é expor a nudez sem nenhum vínculo ao sexo ou à pornografia. Eles acreditam que a relação com a natureza e tudo isso que leva ao meio natural seja muito importante para a autoestima daqueles praticantes. É possível ser um associado dessa instituição aqui e até mesmo possuir uma carteirinha internacional que identifica essa prática tanto aqui em Portugal quanto na Europa e muitos outros países do mundo. A instituição, essa federação, foi criada no dia 1º de março de 1977 e hoje atua em todo o território português. Parece que a prática do nu e tudo aquilo que se diz respeito à arte e à natureza tem sido muito bem valorizada ao longo desses 40 anos de atuação. Por aqui é tudo. Pedro Silva, de Portugal, para o F5. Obrigada, Pedro, pelas informações. Aproveitando a questão do nudismo, nós temos aqui a professora Juliana, que foi a professora que orientou um dos trabalhos que deu uma polêmica na mídia, né? Como que foi essa questão? Como que foi desenvolvido o trabalho? Bom, boa tarde. Não sei se é boa tarde, boa noite, mas... inicialmente, eu acho que é importante ressaltar que o que foi veiculado não foi o trabalho, né? Porque surgiram várias imagens e comentários na mídia. O trabalho ele foi um trabalho de performance ao vivo. E foi feito um recorte desse trabalho pelos espectadores e isso veiculou. E levantou a questão, né? Então, o que é veiculado não é o trabalho artístico que a gente fez, né? Isso é importante, eu acho que de diferenciar. O nosso trabalho, ele tinha como mote a nudez e ele chama Jardim de Gente. É um nome bem junto mesmo, Jardim de Gente. Para trazer um pouco essa ideia de uma relação, talvez, que a gente poderia tensionar entre cultura e natureza, mas que a gente entende que é implicada, né? E o quanto a gente precisa, talvez, repensar as nossas leis, né? Esse trabalho, ele vem de uma reflexão em que a nossa primeira lei civilizatória é a roupa, desde a Bíblia, né? Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a primeira coisa que eles fizeram foi se tampar, né? Ou mesmo a questão colonizadora, né? Quando se chegou aqui, do lado de cá do oceano, uma das coisas que chocou os europeus foi a questão dos índios andarem nus, né? Então a questão da vestimenta, ela é uma questão estritamente ligada a um discurso civilizatório, a nossa primeira lei. Eu acho que no momento em que a gente está vendo uma série de leis, né, e de jurisdições tensionadas em relação a várias coisas da nossa vida, né, inclusive aqueles que deveriam resguardar a lei corrompem a lei, enfim, todas essas tensões, nos faz pensar o que é legal, o que é ilegal, e o que é moral e o que é imoral. Então, o mote do trabalho, ele parte disso, né? Nós estamos, sim, querendo tensionar, problematizar isso que deveria ser, ou poderia ser a nossa primeira lei, que nos civiliza enquanto seres ocidentais, capitalísticos, né? Que vive aqui nesse mundo, em sociedade, mas que a gente entende que há uma corrupção disso que a gente entende como moral e lei. A outra questão que eu acho importante de ressaltar e que esse trabalho problematiza é que nós temos uma questão de que a roupa é algo natural, né? Se a gente tivesse, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, nós duas talvez, seríamos indiciadas porque a gente está mostrando o nosso rosto. E isso no Oriente é uma pornografia. Né? Nós estamos explicitando algo que é pornográfico nesse contexto social. Aqui não.
Como, por exemplo, nos países da Europa, você pode, num parque, num domingo à tarde, fazer um topless. E isso é estritamente normal. Assim, aquela cultura aborda isso como algo comum, cotidiano, possível. Então, eu acho que a gente está lidando aqui com uma tensão que ela é social, cultural, e que a arte, principalmente a performance, né, que a gente tem isso desde a segunda metade do século passado, tem o corpo como matéria de produção. Então, a gente radicalizou essa questão do objeto de produção, trazendo isso para o próprio corpo. E não para representar algo, mas para, de fato, colocar algo em evidência, né? Para problematizar alguma coisa. Então, esse tipo de arte tem essa função. Como que a legislação enxerga essa questão das performances, as manifestações artísticas que utilizam a nudez? Certo, olá Mariana, olá pessoal. A legislação ela criminaliza a obscenidade em 2 artigos. A legislação penal, né? O Código Penal ele tem um capítulo que é o capítulo que trata sobre os crimes de ultraje público ao pudor. Esse capítulo ele está dentro do título que é dos crimes contra a dignidade sexual. Nisso a gente pode perceber de que a criminalização da obscenidade então ela é classificada como se fosse um atentado à dignidade sexual dos sujeitos, né? Mas nesses crimes de ultraje público ao pudor, que são 2, a gente tem o do 233, que é o do ato obsceno, que é aquele que considera crime qualquer ato obsceno que seja praticado em local público ou exposto ao público. A pena é de detenção também de 3 a 1 ano. Enquanto que o crime do 234, que é o crime de escrito objeto obsceno, ele criminaliza comercialização, transporte, feitura de objetos e obras que tenham um caráter obsceno. E ele criminaliza esses objetos, esses escritos e aplica também uma pena que é de 6 meses a 2 anos. Então, nisso a gente consegue perceber de que o Código Penal ele faz questão de criminalizar qualquer objeto ou qualquer corpo que seja considerado como obsceno, desde que esteja exposto ao público. Por que algumas pessoas têm resistência a esses tipos de manifestação? Eu não entendo como resistência, Mariana. Eu entendo que a arte, principalmente, vou falar da que eu trabalho, não sei se é principalmente, mas a performance especificamente, ela tem como pretensão problematizar algo, criar um estranhamento. Então, é proposição desse tipo de arte criar um estranhamento. Nesse sentido, nós fomos felizes com essa ação, né? Porque ela gerou muitos estranhamentos. Mas o que a gente está querendo fazer com isso é levantar questões, problematizar coisas e colocar o espectador e a própria relação com o espaço, com os corpos, para pensar e para se repensar. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente quer chocar. A gente não quer chocar, mas a gente quer levantar uma questão. A questão do próprio corpo, a questão do que é moral e do que é imoral, a questão do que é legal, do que é ilegal. A questão do por que no carnaval pode e aqui não pode, por que alguns espaços pode, alguns horários pode, outros não podem. Para quem que pode, para quem que não pode, onde não pode. Porque essa questão, ela atravessa a nossa relação social e cultural. E eu fui mãe há pouco tempo. E uma coisa que eu observei muito, fui atendida pelo serviço público, meu parto foi na maternidade. Uma coisa que isso aconteceu um pouco antes do Jardim de Gente, tá? Minha filha tinha 2 meses quando a gente fez o Jardim de Gente. E uma coisa que foi muito clara para mim é a precariedade das relações que nós temos com o nosso próprio corpo. Então, eu entendo que essa questão ela é urgente. E aí eu estou falando de mães que não conseguem parir porque não conseguem se apropriar do próprio corpo. E a gente não trabalha isso, a gente não discute isso. Para você parir, você tem que estar nu, né? Você tem uma série de procedimentos em que você se expõe e a gente não consegue lidar com isso e também não quer falar sobre isso. Isso é um exemplo, né? A gente poderia dar outros, como por exemplo a relação com o próprio corpo entre homens e mulheres. A ação ela tem como participante homens, mulheres e com corpos muito variados. Falta essa discussão fora dos muros da universidade, né?
Sim, e dentro, né? Porque isso Dentro gerou um também. estranhamento muito grande. E nosso papel aqui, talvez, enquanto pesquisadores do corpo e da arte, é propor é levantar esse debate, né? É propor essa discussão. Sim, e um questionamento que eu acho que a gente tem que fazer é tentar entender por que é criminalizada essa nudez. Com qual objetivo a nossa sociedade ocidental e brasileira, ela criminaliza essa nudez? A impressão que fica para mim é de que a gente quer apagar toda a diversidade corporal que a gente tem. Porque no momento que a gente apaga a diversidade corporal por meio do uso das roupas, a gente cria uma ilusão de que existe ou só homem ou só mulher. Mas os corpos eles são variados e a gente também tem muitas zonas intermediárias que não podem ser classificadas nem como masculinas e nem como femininas. Então a impressão para mim que fica quando eu vejo, por exemplo, o direito ou até mesmo os discursos morais, eles criminalizarem essa nudez, esse corpo nu exposto, esse obsceno exposto também em obras de arte, em objetos, é justamente para apagar essas zonas intermediárias, apagar essa denúncia que a gente é capaz de fazer por meio das apresentações artísticas, de que os corpos são variados, eles podem ser masculinos, femininos, uma mistura dos dois, e essa variedade corporal. E outra coisa também que eu gostaria de falar é o tanto que algumas pornografias e algumas obscenidades elas são criminalizadas. Porque não é toda nudez e não é toda obscenidade que ela é criminalizada pelo direito, por exemplo. Se você pega, por exemplo, o crime do 234, que é o crime de escrito objeto obsceno, que você não pode comercializar e nem produzir obras de arte obscenas, assim, objetos materiais, para não falar das performances, ele criminaliza essa pornografia, mas a pornografia ela já existia na década de 80 e de 90 e até nos anos 2000 nas bancas de revista. A gente tinha bastante um comércio de pornografia, mas porque era uma pornografia cisgênero e porque era uma pornografia heterossexual. Aí, a partir do momento de que existe uma exposição de uma pornografia num museu que trata sobre sexualidades que divergem do corpo cisgênero e do corpo heterossexual, aí vem o discurso da moral e também jurídico para criminalizar esse corpo. Obrigada. Nossa repórter Camila de Freitas foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre o assunto. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, vetou o projeto de lei que proíbe o uso de desenhos, fotografias, filmes que contêm cenas de nudez ou fazem referência sexual em espaços públicos destinados a atividades artísticas e culturais. O veto foi uma orientação da Procuradoria-Geral do Estado. Qual o limite entre a arte e a pornografia? Isso é arte? Vamos às ruas para saber a opinião das pessoas. Isso para a senhora é arte? Não, eu não considero como arte. Eu considero como arte se ele fosse se expor para um pintor pintar ou desenhar alguma coisa assim. Mas se expor desse jeito assim em público, não. Sim. Por quê? Porque é uma profissão, né? Eu acho que ele está fazendo a profissão dele, sim. Para mim é considerado como arte. Depende da maneira que a pessoa pensa em expor. No local, supondo, se for numa praça pública, já não é arte. Aí já fica o dever da família. Agora, no seu ambiente, onde que seria supondo assim, num teatro, onde que tem cultura, onde que as pessoas podem ir ver a arte, aí se torna arte. Para mim não, porque eu sou de uma época onde o respeito era predominante. Arte para mim é uma coisa que você assiste, reage de acordo com o que você está vendo e pode levar aquilo em consideração para futuras gerações. Agora, hoje, essa foto, essa imagem que nós vimos é uma degradação para a nossa educação. Porque a criança que quando é colocada em exposição dessa forma, ela vai crescer imaginando que tudo é fácil, como está hoje. Eu acho que é muito errado. Eu queria saber a sua opinião, se isso é arte. Sim, eu considero uma arte. Por quê? Eu não entendo muito bem, como fala, dos modos de como se apresenta a arte, mas eu acho que essa é uma delas. Por exemplo, eu não entendo muito bem, mas por exemplo, que as artes de antigamente, principalmente na Grécia, que demonstrava corpos das pessoas nuas, eu acho que é uma representação, só que agora mais moderna.
Estamos de volta e no primeiro bloco falamos um pouco sobre o senso comum, a polêmica na UFO e sobre a comemoração em Portugal. Agora teremos uma performance com Rafael Faria, que é artista pesquisador do campo da performance e da intervenção urbana, graduando em artes visuais pela Universidade Federal de Uberlândia e membro do grupo de pesquisa Asfalto, Texturas entre Artes e Filosofias. Oi, Mari. Oi, Rafael, tudo bem? Como você enxerga a sua atuação? Como você se enxerga enquanto artista? Eu trabalho a partir da noção de performance e intervenção urbana e acaba que esse modus de operação das artes, ela tem essa aproximação muito forte com o corpo, por se aproximar também dos modos de vida. Então acaba que essa relação arte-vida se aproxima também com esse surgimento da performance e essa relação direta com o corpo. Então acaba que tem tanto um procedimento que ele é das artes no intuito de criar novos modos de existir do mundo, como de resistir a algumas forças que nos atacam no mundo. E como se dão essas negociações e o que a gente pode trazer para pensar essa existência. Você também esteve na performance em Jardim de Gente, né? O que essa performance te agregou? Como que você vê a repercussão que teve? Fala um pouquinho pra gente. Até a Juliana tem um conceito que eu acho muito interessante, que é de olhar para a performance enquanto diagnóstico social. E acaba que essa experiência a gente consegue ter diagnóstico de algumas forças que vão passar e atravessar a gente durante essa experimentação. No período a gente foi percebendo como essa questão do corpo, acaba que o corpo é uma última barreira, né, dessas forças, né? A partir do ponto que a gente não tem uma autonomia do nosso corpo e dos nossos desejos de corpo, a gente se vê enjaulado e forçado a se enquadrar em determinados padrões. E durante a ação, muitas coisas que vão sendo trazidas pelas essas pessoas que de algum jeito foram atravessadas pela proposta, vão trazer algumas camadas de uma moral que ao nosso ver é ultrapassada e tem seus problemas, e que é nosso interesse botar ela para jogo e botar ela para pensar. Você foi muito criticado? Você foi atacado por causa disso? Não diretamente atacado, mas a gente se sente atacado enquanto sociedade, quando a partir de alguns atos como esse surgem questões como toda uma regulamentação ligada a um patriarcado, ligado a todo um desejo de corpo e um modo de existência que pessoalmente eu não acredito. Então acaba que tem essa questão dessa negociação, né, de um desejo de habitar outros espaços, de repensar esses hábitos sociais. Muito obrigada. Agora temos um perfil que a repórter Aline preparou sobre o artista Natan Borges. Eu sou Natan, nasci em Salvador, tenho 26 anos. Saí de Salvador por volta de 2010, vindo para Minas para tentar viver um pouco de arte, de música. E chego em Uberlândia em 2012 para fazer o curso de Ciências Biológicas, mas fugindo da arte, né? Nesse contexto, eu começo a ser capturada pela arte da cidade, por aquilo que eu queria fazer, da música. E para conseguir trabalhar melhor a música, eu fui buscar alguns artifícios no teatro, que acabei ficando também. Então, hoje eu trabalho com música, com teatro, com o coletivo Ocupa Teatro, faço performances também. Então é um misto eu acredito que eu sou um corpo híbrido de arte, assim, eu acho que é isso que constitui uma riqueza artística, de você se condicionar a estar em vários espaços. Surge a primeira performance como uma intervenção, que é a CPI, que são corpos políticos interditados,
que esses corpos interditam o espaço e aí traz toda uma caracterização do corpo drag, do corpo trans. E aí, a partir daí, começou a me surgir demandas e coisas que, como eu posso trazer determinados assuntos que são urgentes ou que a gente pode tratar não de uma maneira mecânica e roteirizada como o teatro, não que isso não seja eficaz, mas a performance ela traz essa liberdade. Então, começa aí essa minha caminhada dentro das performances em trazer intervenções polêmicas sobre o corpo. E como eu trabalho muito com o tema da sexualidade, do corpo, o nu, para mim, ele é um símbolo muito forte. Eu acho que é o símbolo mais forte porque a gente não está acostumado a visualizar o corpo, e quando eu falo visualizar o corpo, é visualizar o nosso próprio corpo. As pessoas têm esse estranhamento e aí vão falar que muitas das vezes vão falar que é atentado ao pudor, pedofilia, intenção, mas não. Será que realmente o corpo é só o sexo, o ato sexual? Eu acho que o mais potente desse corpo nu em cena é mostrar para a sociedade, é mostrar para a gente mesmo, que a performance também atinge o artista, de que esse corpo é um corpo orgânico, natural, todo mundo tem 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, um órgão genital que vai definir o seu sexo ou não, vai definir a sua orientação ou não, o seu gênero ou não. Então, eu acho muito importante essa potência do corpo nu. E para além desse negócio de pornografia, eu acho que é a visualização daquilo que é material. Eu, pelo menos, gosto de fazer a comparação de quando estou fazendo alguma atuação, seja no teatro ou na performance, em algum lugar. Com o corpo nu, é um desmontar. É você falar assim, olha, eu estou aqui do jeito que eu sou. Eu não preciso de artifício, eu não preciso de um figurino para construir uma identidade. Essa identidade está aqui, na minha pele, no meu corpo, está pura. Eu acho que é isso que é mais louco e mais rico para mim na nudez em arte. A receptividade em relação às performances, ela é inesperada. Porque isso vai de ambiente para ambiente, do contexto, como eu falei para vocês. E que eu acho que é muito divertido, porque às vezes já apresentei performances em alguns lugares que a gente passava e as pessoas xingavam a gente de demônio, falava que fazia sinal da cruz, falava tá repreendido. Mas é uma visão, eu acho isso tão potente, que ao mesmo tempo que existem pessoas que têm uma versão àquela ação, àquela intervenção que você está fazendo, tem outras que já questionam, você ouve muito o público tentar decifrar o que é que aquele corpo está querendo fazer. Eu acho que é isso que é mágico. Mesmo tendo esse estranhamento, xingamentos e elogios, ela dá livre interpretação para que as pessoas parem e pensem o que é aquilo. Por mais que ela tenha aquele estranhamento, falar credo, é demônio, é isso, aquilo outro, ela vai parar e processar alguma informação sobre aquilo. E é muito legal, é muito engraçado ver essa reação do público. Eu acho que também mais novo aqui no Brasil, porque a performance ela ultimamente ganhou um espaço com todas as polêmicas que a gente sabe que tem surgido. E eu acho interessante, é preocupante em alguns momentos, mas é interessante porque é o contato que o brasileiro está tendo com essa arte agora. Assim, é um contato, é um estranhamento, mas é algo que está ganhando o seu espaço, que está deixando sim a sua mensagem. O corpo é uma extensão da arte, sejam elas de denúncia ou reflexão. Desta forma, o corpo fala por si, afinal, a vida dispensa roteiros. Minha cidade noturna cheira a vinho e barulha canções. É cena viva e música de realidade. Suas ruas e curvas são múltiplas, um misto de mulher, homem, intersexual. Avesso da especificação, que não é binário, é múltiplo. Sexo desconstruído e reconstruído do suor, do calor. Corpo e sexo da forma mais promíscua e santificada. Seus muros epidérmicos de cor, raça, de liberdade, história e resistência. Reforçados por espiritualidade, pagã, condenada, filha da bruxaria. A gente vai para um break rapidinho e já voltamos. Não saia daí.
Estamos de volta e agora vamos falar sobre os limites para a arte. A Anelisa preparou uma reportagem sobre o assunto, que você confere agora. O corpo nu é explorado pela arte desde a Idade das Cavernas. Obras que evidenciam a beleza dos ângulos e curvas em corpos masculinos e femininos estão presentes na história da arte. A nudez estampadas em pinturas, esculturas ou performances fazem parte do repertório de museus consagrados há tempos. Isso porque a liberdade e a ousadia são princípios universais da arte. Mas, ainda hoje, o corpo nu nem sempre é encarado com naturalidade. Esse ano, polêmicas envolvendo performances artísticas com essa temática incendiaram o debate público ao levantarem essa questão. Afinal, quais são os limites entre a liberdade de expressão e a moral? A partir de uma noção do que é meu corpo e do que é essa imagem que eu gero no mundo, que eu vou, nesse próprio entendimento, que eu vou me entender enquanto ser humano tatuado, ser humano que transita numa imagem de um homem negro, e como toda essa existência gera uma imagem já por si no mundo. E essas imagens, elas acabam que elas vão mobilizar coisas no mundo que vão funcionar como uma espécie de ticket, né? Que vão nos dar acesso a alguns lugares, vão permitir a gente ter determinado conhecimento, ter determinado saber ou não. No início deste ano, a Universidade Federal de Uberlândia foi palco de discussões sobre o tabu da nudez em decorrência de críticas sobre a performance Jardim de Gente, realizado pelo Grupo Asfalto, em um espaço público do campus. Sobre o ocorrido, Juliana Bontempo, coordenadora do projeto, reflete sobre o choque que o corpo nu na arte pode trazer. O corpo é material de trabalho da performance, né? Então, assim, a gente tem o corpo enquanto material de trabalho. E a performance, do modo com que a gente tem pensado e trabalhado com ela vai mesmo trazer uma questão de problematização dos modos de vida e das relações sociais. Então, ela vai estar operando certas tensões. No caso da nudez, especificamente, ela está questionando muito a relação do corpo com a cultura, né? Entendendo que nossa roupa é também a nossa mídia, né? Como a gente se apresenta no mundo, tensionando o que é natural e o que não é natural. É lógico que isso não é uma proposta das pessoas andarem nuas por aí. Mas é que a gente, enquanto artista, quer conversar sobre isso, quer problematizar essas relações que têm se naturalizado no corpo e na relação com a própria identidade, justamente para a gente repensar algo que para a gente não está legal. No artigo 5º da nossa Constituição, onde se afirma os direitos à liberdade e igualdade entre todos os brasileiros, está prescrito que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Por isso, em casos de censuras às artes, surgem dúvidas sobre quais as diferenças entre o que é direito do artista e o que é considerado atentar ao pudor. O que seria um ato obsceno? O que é pudor? A doutrina jurídica, os estudiosos do direito, consideram que é aquilo que ofende o pudor médio do homem médio. Só que são novamente conceitos muito vagos, que dependem da subjetividade de quem está examinando e da discricionalidade e da subjetividade do juiz, que acaba incorrendo no risco de haver arbitrariedades. Outro ponto interessante é que para que se configure o crime, tem que haver dolo, ou seja, o ânimos, a intenção de se ofender o pudor. Por exemplo, pensa-se que a mera exibição do corpo, a mera nudez, seria um atentado ao pudor, seria um ato obsceno? Porque o corpo em si não é obsceno. De fato, esse assunto rende muito debate. No fim, a arte surge para expor e criticar os conflitos existentes na sociedade. Realmente existe um limite para a arte? Eu queria falar, a partir dessa imagem, que é de um artista que chama Edouard Manet, e chama O Piquenique sobre a Relva, é de 1863. Essa imagem, ela foi considerada pornográfica, não pela mulher nua,
mas pelos que estavam vestidos, porque a nudez nessa época, em imagens artísticas, era muito comum. Mas essa imagem especificamente foi considerada pornográfica porque os outros estavam vestidos e isso dava a entender que ela também deveria estar vestida ou que ela estava infringindo alguma lei, né? Eu acho que o limite da arte, ela passa por esse questionamento social. E por essas tensões que são mais éticas do que morais, né? É ético a gente andar vestido? É ético a gente apagar os modos de vida a partir de vestimentas também muito direcionadas para um modo de vida cis? Isso é ético? Diante de uma sociedade que existem várias outras formas de vida e que pessoas morrem por isso, né? Então, o que está em jogo é a serviço do que essa discussão caminha, né? Ela está a serviço do quê? De legitimar, mais uma vez, o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal, o que é moral, o que é imoral. E os artistas compreendem esse limite ou não? Esse limite, ele não é fixo, né? Ele precisa ser negociado a cada vez. E eu acho que a gente, enquanto artista, a gente está aqui para problematizar e vivenciar essas reformulações sociais. Não é uma proposta que todo mundo fique nu, mas é uma proposta que a gente olhe para o nosso corpo, para o corpo do outro, e principalmente pela diversidade e a diferença que nos constitui enquanto seres sociais, humanos, políticos, econômicos, sexuais, enfim. Você falou que existem algumas leis, né, no bloco anterior. Mas tem alguma lei que protege o artista enquanto... Então, a gente tem essas duas leis, duas normas, na verdade, 236 e 234, que criminalizam a obscenidade, mas nos artigos é muito difícil porque ele não especifica, ele não traz uma lista do que ele considera obsceno. Então, o espaço que a gente tem de discussão é de tentar demonstrar de que essa obscenidade que eles enxergam no corpo nu, essa obscenidade ela é produzida. E ela é produzida pelo olhar de quem vê. Não necessariamente aquele corpo nu, aquela obra de arte carrega o obsceno em si. O obsceno ele passa por esse filtro do julgamento, sabe? Agora, fazendo uma ponderação aí de normas, a gente tem, para tentar defender essa liberdade artística, a gente resgata as normas constitucionais, principalmente os direitos humanos, né, que estão sendo bem falados hoje em dia. Mas a gente resgata no artigo 5º, inciso 9, da Constituição Federal, que garante a liberdade artística e a liberdade intelectual também. Eu costumo também trazer desse mesmo artigo um inciso que fala sobre a proteção da dignidade do sujeito. Então, eu creio que o limite, talvez, da arte seria a dignidade corporal de um outro sujeito. A partir do momento que uma obra artística ela não está ferindo uma dignidade corporal do outro sujeito, então por que a gente impede ela? Por que a gente impede ela só com base em julgamentos morais? A partir do seu questionamento desses limites da arte, eu até uso dessa proposição que é de um artista da década de 70, que é o Antônio Manuel, que já a partir dos atos institucionais do AI-5, da ditadura, propõe no Mando Rio de Janeiro, ele entra nu e traz essa proposição, o corpo enquanto obra. E talvez essa seja uma proposição importante da gente dialogar com a arte a partir dessa possibilidade de pensar novos meios, novos jeitos de habitar e esse modus artístico de pensar o mundo, percebendo que algumas instâncias apresentam falhas e a gente precisa renovar e ver como a gente se entende com essas situações. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Gostaria de agradecer a presença da Juliana, do Fernando e do Rafael. O programa F5 é um projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob a orientação da professora Vanessa Matos.